Olá, meus queridos alunos e alunas, como vocês estão? Espero que bem. Vamos para a nossa aula de número 9 de Geografia, ok? Então, vamos falar um pouco sobre este tema que vocês também estão vendo em outras disciplinas, né? Que é o tema Alagoanice. E em Geografia, nós vamos conhecer hoje um pouco do relevo do nosso estado. Porém, antes é preciso a gente saber algumas características do nosso estado primeiro, tá bom? Então vamos lá. Alagoas é um estado brasileiro localizado na região nordeste do país, fazendo divisa com Pernambuco ao norte, como a gente pode observar no mapa, ok? Com Sergipe ao sul e com a Bahia a oeste, sendo banhado a leste pelo Oceano Atlântico. É uma das menores unidades federativas do país, com uma área de 27.778 km², onde habitam 3.300.000 pessoas aproximadamente, perfazendo uma densidade demográfica de 112,3 habitantes por quilômetro quadrado. Quando se diz que é uma das menores unidades federativas do país, significa que é um dos menores estados, ok? Em relação à sua área, tá bom? A gente pode observar, ó. E em primeiro lugar, o menorzinho é quem? Sergipe, né? O estado de Sergipe. Em segundo lugar, de Alagoas, ok? E quando se fala nessa densidade demográfica, é o seguinte: se pega o número de área, ok? É o número de pessoas e divide o número de habitantes pela área. Aí dá essa densidade demográfica de 112,3 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Então vamos lá. Formas de relevo. Vamos conhecer primeiro algumas formas de relevo, tá bom? Para a gente poder entender a forma de relevo que a gente pode encontrar no nosso estado. Nós vamos ter aí a planície, né, que é um terreno plano. Vocês lembram, né, que eu passei na aula sobre planície, né, um local plano, com altitude de 0 até 100 metros em relação ao nível do mar. São formadas pelo acúmulo de sedimentos trazidos pelas águas de rios ou mares, tá bom? Então, a gente pode ver na imagem aí, essa planície é um local plano. Atrás da planície, vamos ver aí embaixo, o que é essa formação? São chapadas, tá? É chamado de chapadas. Essas formações rochosas são acima de 600 metros de altitude, que possuem uma porção plana na parte superior. É como se fosse uma mesa, né? Pega uma planície, pega uma mesa, coloca a mesa, ela tem um local plano, tá bom? Mas isso aí em relação a 600 metros de altitude, tá bom? Já o que são os planaltos, né? Vamos ver aí planalto. Terrenos mais altos que as planícies, com altitudes acima de 300 metros de altitude e às vezes delimitados por escarpas e chapadas, tá bom? E o que são escarpas? A gente pode ver logo aí embaixo. É uma encosta íngreme de um penhasco que geralmente surgem nas bordas de planaltos, ok? Vamos ver aí depressão logo em seguida. São as áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor, como se fosse um buraco. Pode ser classificada como depressão relativa quando está acima do nível do mar, né? A gente pode ver essa linha tracejada, certo? Significa aí, representa o nível do mar, tá bom? Então, quando é acima do nível do mar, até acima do nível do mar, é chamado de depressão relativa, tá? Agora, quando está abaixo do nível do mar, que a gente pode ver até tem um pouco de água representando, tá bom? Significa que é uma depressão absoluta, tá bom? E montanhas, o que são? São porções mais elevadas na superfície terrestre com altitudes eminentes. Para um conjunto de montanhas, dá-se o nome de cadeia ou cordilheira, tá bom? Então, vamos seguindo.
O relevo do estado de Alagoas caracteriza-se por se encontrar na região da Depressão Sertaneja e do São Francisco, no Planalto de Borborema e nas planícies e tabuleiros litorâneos, unidades de relevo definidas por Jurandir Rossi, quando na Organização do Espaço Geomorfológico do Brasil. Quando a gente vai falar da questão do relevo, de um estudo de relevo, a gente está falando de geomorfologia, tá bom? Então, aí, ao lado, nós temos um pequeno mapa ilustrativo, tá ok? Só para vocês terem mais ou menos uma noção do mapa ilustrativo, ok? E agora a gente pode observar com um pouco mais de detalhe, tá bom? Aqui ao lado nós temos um mapa do Brasil e ao lado do mapa do Brasil, que tem o tema Brasil, Relevo, Classificação de Jurandir Rossi, tá bom? Ao lado nós vamos ter a legenda. Com a legenda a gente pode identificar quais tipos de relevo tem aí espalhado, pelo mapa do Brasil, tá bom? Mas nós vamos nos atentar para a região Nordeste, que vocês já sabem onde está localizada, sabe? Sabe sim, porque a gente já estudou antes, tá bom? Então, nós vamos ter 3 tipos aí de relevos que nós vamos estudar pela classificação de Jurandir Rossi, que são planaltos, depressões e planícies, tá bom? Planaltos aí que está numa cor marrom, escuro e claro, depressões num tom amarelado e planícies num tom esverdeado, tá bom? Na região Nordeste, a gente pode localizar que tem esses 3 tons também de cores, tá? Vamos ver, no litoral, na parte da zona da mata que a gente estudou, tem o número 28, esse esverdeado aí com o número 28. E a gente pode ir lá na legenda procurar o número 28 e vamos ter a formação de relevo de planície e tabuleiros litorâneos, como a gente viu, no slide anterior, que é um dos tipos de depressão de formas de relevo que nós temos no estado de Alagoas, tá? Outra cor também que nós podemos encontrar na localização do estado de Alagoas é esse tom amarelado aí, que é depressão, que está no número 19, Que a gente pode procurar número 19, significa o quê? Depressão Sertaneja e do São Francisco. Nós vimos no slide anterior também. E nós vamos ter também o número 10, que a gente vai procurar e acha ali na legenda número 10, Planalto da Borborema, ok? Então, a gente vai ter aí no nosso estado esses 3 tipos de relevo predominantes, tá bom? Predominantes. Aqui, aquele mesmo mapa, e a gente vai ver uma sobreposição para ver como é que fica da localização do estado de Alagoas. Prestando atenção nessa parte aí da região Nordeste, vou colocar agora para vocês verem, tá? Pronto. Estão vendo aí que está vazado do estado de Alagoas? Não está colorido, Vocês podem observar para a gente pegar aí essas 3 formas de relevo que a gente viu, ok? Ó, sem, Nós temos esses 3 que a gente viu anteriormente, que nós vimos, e com, ok? Para dar para observar melhor. Portanto, o espaço alagoano é marcado pela presença de planícies, planaltos e depressões, apresentando altitudes que, em média, não ultrapassam os 300 metros, salvo alguns locais de maior elevação com destaque para a Serra da Santa Cruz, cujo ponto mais alto se encontra a 844 metros acima do nível do mar. E aqui, uma imagem da Serra da Lagoa de Santa Cruz, em Mata Grande, na cidade de Mata Grande, que tem aí o ponto culminante aqui no estado de Alagoas, tá ok? E para a economia? Economicamente, a principal atividade é o turismo, marcante tanto pelas belas praias do estado, quanto pelos monumentos e cidades históricas
tornando esse setor o predominante em 40 municípios alagoanos. Já vimos em aulas anteriores também, né? A indústria, cuja instauração e modernização intensificou-se a partir da década de 1960, também é bastante atuante, sobretudo na extração e refino de petróleo. A agricultura destaca-se cultivo da cana-de-açúcar, além de outras culturas tais como o arroz, o feijão, o milho e a mandioca, tá? Como vimos também em aulas anteriores. E aí, né, localizado em Maceió, tá certo? Bem, essa foi a nossa aula desta semana. Eu vou ficar aguardando os exercícios respondidos, ok? Então, até a próxima aula.